vocês a partir de agora uma realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, Diálogo Espírita. Que nós vivemos em sociedade, isso todo mundo sabe. O que pouca gente percebe é que essa sociedade em que vivemos e dentro da qual nós estabelecemos relações as mais diversas, não se resume aos contatos entre os chamados vivos. Na realidade, podemos falar com toda a convicção que, embora de modo menos ostensivo ou um pouco mais restritivo, o convívio e as influências recíprocas ocorrem também entre os seres que ainda possuem corpo físico e daqueles que dele já se despiram. A dinâmica social não se limita às interações por palavras ou atos, mas tem muito de nível mental. E tal se dá entre homens e mulheres comuns, os encarnados, o mesmo se dá entre a população espiritual e deles para conosco. E vejam que nós não estamos falando das relações proporcionadas pela mediunidade, mas de um leque que abre muito mais possibilidades e que, como nós acabamos de frisar, por serem ocultas e não perceptíveis aos sentidos físicos, nem por isso elas deixam de existir. Para tentar explicar um pouco mais sobre isso, logo a seguir no tema livre, eu, Wilson Chesky, Rose Heidmann e Maria Ana Valim, vamos falar sobre as complexas relações sociais de caráter espiritual entre os encarnados e destes com os espíritos. Prezadíssimos amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando nosso tema livre, contando com a inestimável presença aqui da Mariana Valim e da Rose Heidmann, que vão nos auxiliar para expor esse tema, que é as complexas relações sociais de caráter espiritual entre encarnados e destes com os espíritos desencarnados. Vamos começar com uma definição tirada dos dicionários de Sociologia. Preste atenção. Estudo das relações que se estabelecem, consciente ou inconscientemente, entre pessoas que vivem numa comunidade ou num grupo social, ou entre grupos sociais diferentes que vivem no seio de uma sociedade ampla. Relações estas que só se estabelecem com fundamento na coexistência social, as quais se concretizam em normas, leis, valores e instituições, consciente ou inconscientemente incorporadas pelos indivíduos que constituem a sociedade. Por sua vez, relações sociais abrangem o conjunto amplo de interações que os indivíduos estabelecem no convívio em sociedade. A vida em sociedade requer que sejam estabelecidas relações sociais com familiares, amigos, colegas de trabalho e demais pessoas que estão em proximidade geográfica. Proximidade geográfica aqui a gente vai até esquecer um pouquinho. Bom, por aí já se vê que dá para estabelecer um vínculo entre sociologia e espiritismo. Eu coloco em negrito aqui, ó, relações que se estabelecem consciente ou inconscientemente entre pessoas. Ora, gente, espíritos também são pessoas, embora de espíritos do corpo físico. Então, tanto faz se são apenas entre encarnados ou entre os desencarnados, ou dos dois mundos, dos dois planos, das duas dimensões, sempre é possível se estabelecer comunicação e influência. Então é a chave para a gente compreender um sem número de interações que ocorrem, interações individuais e coletivas, a começar pelo fenômeno da mediunidade. E, infelizmente, também teremos que falar sobre o seu lado menos feliz, que são as obsessões. Rose, a sua primeira intervenção no que foi até agora. É muito importante entendermos as relações espirituais porque somos todos espíritos. Nos comunicamos através do pensamento e a nossa vida mental é o manancial de onde flui todas as decisões, onde fluem todas as condutas humanas. Tem sua origem no poder do pensamento. Emmanuel nos diz que até certo ponto nós estamos quase que subjugados
pelo conjunto de pensamento, pelos relacionamentos mentais entre encarnados e desencarnados, formando uma multidão única, e precisa o quê? Conhecimento e até uma certa grandeza para nos sobrepormos à influência mental do meio. Mariana, tem duas questões que eu gostei do Livro dos Espíritos que eu gostaria de ressaltar aqui. A gente até não precisa comentar em cima disso, mas para nos situarmos da importância que os espíritos dão justamente à vida em sociedade. Não necessariamente das relações com os desencarnados, mas vamos ver a título de mais de ilustração. Na 768, diz assim que o homem está fadado ao progresso, mas tal não se realiza isoladamente. É necessário o contato com seus semelhantes. E um pouco mais à frente, na 775, abrindo aspas aqui, já a colocação deles. O resultado para a sociedade do relaxamento dos laços de família é a recrudescência do egoísmo. Então a gente sabe que a família é a célula básica da sociedade e é a que está mais ameaçada atualmente, né? Então assim, para você comentar daqui a pouquinho, nas nossas rotinas familiares, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações profissionais, na escola, na rua, aonde a gente vai e entra em contato com alguém, né, sempre está repercutindo essa situação de troca de experiências, de aprendizados e também de uma dificuldade que é crescente e oriunda dos interesses que cada um tem, porque cada um procura, como se diz, puxar a sardinha para a sua brasa, né? Então, especialmente nesse caso, essa chave de entendimento que nos proporciona a doutrina espírita em especial, é dessas relações que estão fora do nosso campo visual, digamos assim, fora da percepção dos sentidos físicos. A gente vive, acho que a expressão do Emmanuel, você pode me corrigir se for o caso, rodeados por nuvens de espíritos, por toda parte, né? Despojados do corpo físico. E ali eles estão nas suas mais variadas formas de se apresentar. Existem espíritos muito atrasados, espíritos medianos, espíritos mais evoluídos, e nós estamos em contato com eles. Existem espíritos inteligentes, pobres ou ricos em moralidade e por inclinação de bondade ou não. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, nós vivemos numa sociedade, tanto a física como a espiritual, e existe uma comunicação entre esses dois mundos. E essa comunicação, ela vai interferir em como nós estamos conduzindo a nossa vida. Então, quando nós nos encontramos no plano físico, que nós temos os nossos amigos, nós estabelecemos uma amizade, um convívio de cordialidade. E quando nós elegemos aquele que nós não temos simpatia, nós repelimos. Nós temos que lembrar que quando nós adotamos condutas tanto afetuosas como de repulsa, nós estamos criando um ambiente, um campo de energia, tanto positivo como negativo, e nós iremos estar exercendo uma influência naqueles que caminham conosco, tanto no plano espiritual como no plano físico, porque nós iremos atrair aqueles espíritos que também têm repulsas para aquela ou outra pessoa, que são os simpáticos e os antipáticos. Então nós temos que ter em mente que o nosso pensamento é o nosso fio condutor e ele vai estabelecer a nossa conduta, a nossa ação. Então sempre, nós estamos sempre falando que gentileza gera gentileza. E é verdade, mas não é só essa gentileza de verniz social, e sim de pensamento, de comunhão. Então devemos sempre lembrarmos que nós estamos rodeados de pessoas e de espíritos que também nesse momento estão despidos do corpo material, mas são tão espíritos quanto nós e também são evoluídos ou não como nós. Então, assim como nós temos amigos que estão num patamar de evolução, os espíritos também desencarnados, eles também se encontram. E nós nos atraímos, porque nós somos uma sociedade que buscamos o progresso coletivo. Então, nós interferimos, sim, na evolução, no progresso. E a família
bem alicerçada ali, num alicerce de amor, de respeito, de companheirismo, vai fortalecer esse progresso, esse crescimento, tanto no físico como no espiritual, porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós estaremos de lá e vice-versa. A educação espírita, o conhecimento espírita tem muito a contribuir nessa área, né? Porque ela justamente nos mostra como é que esses processos, essas dinâmicas ocorrem e faz com que a gente age de uma maneira mais consciente. Da mesma maneira como nós, entre encarnados, nós escolhemos as nossas companhias, os lugares que a gente frequenta, ou quem a gente vai deixar entrar em nossas casas, espiritualmente também isso é possível. Fazer essas escolhas. É aquilo que a Mariana colocou, né? Através do pensamento bem direcionado, de alguns cuidados especiais em relação a manter a nossa higiene mental, pensamentos elevados, sentimentos cultivados. Também não adianta pensar num segundo e achar que já vai atrair anjos, né? Vai resolver, né? A coisa é de conduta diária, é um trabalho de construção permanente que se faz, né? Então, realmente, a gente, da mesma maneira, a Rosa acho que fala bastante sobre isso aí, de como às vezes a gente entra na casa de alguém ou em contato com uma pessoa e a gente sente um choque às vezes, positivo ou negativo. E às vezes a gente está sozinho e também pode receber esse choque. Isso só prova essa tese espírita, digamos assim, de que interagimos tanto mentalmente e fluidicamente com os encarnados como com os desencarnados. Temos uma comunhão mental, né? Uma nuvem mental que caracteriza a nossa Terra, a faixa evolutiva em que nós estamos. Nós estamos constantemente influenciando e sendo influenciados por todos aqueles que se ligam, ainda que temporariamente, às afinidades e aos objetivos que nós cultivamos mentalmente. E aí a gente vai ver agora no segundo bloco, a gente vai para o intervalo, justamente isso, que são áreas específicas, por exemplo, nas artes, nas ciências, existem espíritos que trabalham do lado de lá, talvez desencarnados que já atuaram nessas áreas de conhecimento e que influenciam os encarnados, e quanto mais nós os buscarmos, mais eles reforçarão, pro bem ou pro mal, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Voltando ao nosso intervalo para falar sobre o nosso tema livre ainda, sobre as relações espirituais, né? Sociais, como é que esses laços sociais se estabelecem entre encarnados, entre os desencarnados, porque lá também eles agem, eles pensam, eles dialogam, ainda que seja em nível de pensamento, e como que é a comunicação, a interação entre desencarnados e encarnados, embora geralmente a gente nem perceba isso. Só aquelas pessoas com maior sensibilidade, os médios, que geralmente estão com as antenas sempre preparadas para captar aquilo que a maioria de nós não consegue captar. Rose, eu até tinha prometido aqui antes do intervalo para falar, tem uma citação de Kardec, ele diz o seguinte, ó: com o conhecimento das relações entre os seres dos dois mundos, estaríamos deposta a chave capaz de abrir as portas do entendimento para muitos fatos que as ciências puramente humanas não conseguem decifrar. E aí eu citei as inspirações artísticas, as descobertas científicas simultâneas, inclusive, a prática de muitos crimes violentos induzidos por seres invisíveis, os movimentos de massas, né? As transformações socioculturais, os destinos dos povos e nações, que está, de certa forma, tudo atrelado à atuação dos homens sobre a face da Terra, mas potencializado por aqueles que estão não necessariamente estão ligados à Terra, mas não
encarnados, né? Você entendeu o ponto que eu quero chegar. Então, nesse vai e vem entre encarnados e desencarnados e nós agora na posição de encarnados, como é que você vê isso? Em primeiro lugar, vamos ao aspecto mais difícil de lidarmos com a situação, né? A influência dos espíritos ainda inferiores. Eu contei, acho que contei para vocês uma vez uma experiência em casa. Eu estava com um filho recém-nascido na cozinha, no colo. Um familiar estava lavando a louça e um outro familiar entrou na cozinha. E eu vi dois espíritos escuros do lado de fora. Eles não conseguiam entrar na casa, mas ficavam do lado de fora. E um falou para o outro: vamos fazer a pessoa que está chegando à cozinha reclamar alguma coisa? E o outro falou: eu faço a pessoa que está lavando a louça entender como uma crítica e vamos provocar uma briga nessa família. Não deu nem tempo de fazer uma oração. Imediatamente a pessoa que sentou à mesa falou: nossa, tem uma mancha na minha xícara. E a que estava lavando louça falou: você acha que eu lavo mal louça? Se você não quer que eu ajude, venha você fazer. E deu a maior encrenca, porque os dois aceitaram a sintonia negativa. Claro que a gente me retirei com as crianças, né, para proteger, fizemos oração, dali a pouco a ordem estava restabelecida. Mas ficou um tempo a relação estremecida por causa da discussão. Isso é muito frequente. Quando nós aceitamos sugestões inferiores ligadas aos nossos pontos fracos, a vaidade e o orgulho, nós nos fazemos, mesmo inconscientemente, intermediários do mal. Mas também, graças à bondade divina, nós temos todo o progresso humano pela intermediação do bem. As ideias salvadoras, as pesquisas científicas em que num país um cientista dedica a sua vida a um tema e no outro país, sem se comunicarem, sem saberem um do outro, desenvolvem às vezes os mesmos caminhos. Como é que isso se dá? Na Revista Espírita, Kardec nos relata diversos comunicados de espíritos contando que eles se encontram no plano espiritual e que quando é hora da humanidade adquirir determinado conhecimento, eles recebem munição mental, conhecimento, estímulo para desenvolverem as suas teses, e as descobertas assim às vezes são simultâneas ou quase simultâneas. Então as grandes inspirações permeiam o nosso mundo mental humano. Nós nos conectamos com aqueles com os quais desenvolvemos maior afinidade. Se alimentamos a fonte de interesse inferior, nós estamos alimentando também o mal-estar, a discussão, a briga, a doença em nosso meio. Se nos dedicamos ao cultivo do ideal superior, à boa leitura, ao bom pensamento, esforçamos-nos para cumprir os nossos deveres com correção, sem sermos místicos, nós nos conectamos às forças do bem. A sociologia explica a influência mental até certo ponto. Ela não consegue entender, por exemplo, o efeito da multidão. Como é que, de repente, todos se unem num objetivo comum, perdem o controle e, movido pela multidão, o indivíduo faz atos atrozes que sozinho ele não faria. O que é isso? Influência mental. Da mesma forma, quantas criaturas se movimentam, se mobilizam ante as grandes comoções humanas, ante as grandes tragédias que de vez em quando assolam o nosso mundo e se unem numa energia do bem capaz de mudar a região em que elas agem. Então o bem predomina sobre todas as forças do mal, mas nós escolhemos com as quais forças nós queremos sintonizar e das quais nos faremos intermediários. Não é preciso sermos santos, nem místicos, nem nos isolarmos, pelo contrário. É na convivência social, que é fruto da nossa vida mental, que nós revelamos aquele alimento espiritual ou a qual segmento nós dedicamos a nossa maior atenção, nos fazendo mensageiros do bem, né? Ou mensageiros do mal, dependendo até do nosso momento. Importante é sabermos que as forças superiores, por Deus estar até em toda parte, estão sempre conosco. Basta criarmos a conexão para nós as percebermos e as mobilizarmos. Para a gente fechar aqui, uns comentários da Mariana, dentro, principalmente do centro espírita e a conduta do espírita, se quiser, também fora do centro, que é importante, que tem que haver coerência nessa situação aí. Mas a gente lembra aqui, né, Mariana, das relações sociais existentes, por exemplo, a gente fala muito em comunhão de pensamentos, né? As irradiações, por exemplo, o fenômeno de irradiações.
os fenômenos de atração das companhias espirituais e a problemática das obsessões, as relações sociais nas palestras públicas, né? Quando a gente sabe que tem muito espectador desencarnado ouvindo aquela palestra ou assistindo aquela aula. Isso os espíritos nos ensinam. Nos grupos de estudo, nas aulas de evangelização espírita, onde a pedagogia para adulto e criança deve ser sempre considerar a diversidade de caracteres, tanto de encarnados como de desencarnados que podem estar ali também fazendo companhia. Gostaria de falar alguma coisa sobre? Então, nós lembrando que nós vivemos num mundo de provas e expiações e nós sofremos essa influência ainda da falta, né, da evolução, do progresso. Então, nós recebemos o tempo todo, né, as influências mais negativas do que positivas. Mas como bem a Rose salientou, Deus está presente em todos os momentos. E dentro da casa espírita nós temos um engano de pensar que nós entramos lá dentro, nós estamos protegidos e nós não precisamos tomar cuidado nas nossas relações. Então, às vezes nós falamos coisas sem pensar, nós falamos coisas banais, gastamos o nosso repertório de palavras que não são construtivas, porque nós estamos dentro da casa espírita e achamos que nós não estamos sofrendo influência nenhuma, mas nós sofremos sim, porque ali dentro da casa espírita é que se encontra reunidos todas as matizes espirituais, porque eles vão também atrás do aprendizado. Então, numa palestra pública, no grupos de estudos, nós estamos sendo influenciados e também influenciando aqueles que estão conosco. Então, também orai e vigiai dentro da casa espírita, o nosso comportamento dentro e fora da casa espírita, né? Que o nosso dizer possa ser sim, sim, não, não, mas que nós tenhamos consciência e tenhamos muito amor, que é só através do amor, da paciência, que nós iremos estabelecer sempre um vínculo construtivo com o outro, não importa se é encarnado ou desencarnado. Pois é, então, só reforçando, né, porque muita gente tem essa visão um pouco distorcida e achar que basta ir ao centro espírita, ouvir a palestra, toma o passe e já está resolvido o seu problema. Gente, isso é uma forma de, desculpe o termo, de igregismo, né? De achar que a gente poderia bem substituir essas figuras do palestrante e da água fluidificada e o passe com a comunhão, tal, com algumas coisas que a gente, talvez alguns atavismos que a gente vem trazendo, talvez de séculos de religiões que nos acolheram e que foram talvez importantes em determinada época da nossa evolução, mas que agora já não são suficientes. Então não é assim que funciona. Nós temos que receber esse apoio lá dentro, lembrando, concordo com você, quando se diz que entra todo tipo de espírito lá, às vezes nós levamos de casa, né? E a gente vai lá com a esperança de que eles fiquem por lá, mas o problema é que ele não é moradia de nós e que os atraímos. Então há aquele corte na ligação momentânea, na hora do passe e tudo, daqui a pouquinho, se a gente pelo pensamento não vigiar, como se diz, nós vamos atraí-lo novamente para a nossa companhia. A nossa conduta que determina com quem a gente vai ficar, né? Então nosso tempo está esgotado, fica aí para a reflexão de todos nós e segue os nossos demais quadros. Até a semana que vem. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, conexões físicas entre nós e Deus. O meu, o seu, o nosso karma. No editorial, nossos natais pós-pandemia. O ponto de Deus no cérebro humano e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar de um assunto bem interessante. O assunto é o cansaço permanente. Bem, eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos e depois a gente vai tecer alguns comentários além da questão. A questão é a 254. Diz assim: os espíritos experimentam o cansaço e a necessidade de repouso? A resposta que os espíritos amigos deram foi: eles não podem sentir cansaço, tal qual vós o entendeis, e, consequentemente, não têm necessidade de repouso corporal, pois não possuem órgãos cujas forças devem ser restauradas, mas o espírito repousa.
no sentido de que não está constantemente em atividade. Ele não atua de uma maneira material, sua ação é toda intelectual e seu repouso inteiramente moral. Isso quer dizer que há momentos em que o pensamento deixa de ser tão ativo e não se concentra num objetivo determinado. É um verdadeiro repouso, mas não comparável ao do corpo. O tipo de cansaço que os espíritos podem experimentar deve-se à sua inferioridade, pois quanto mais elevados, menos o repouso lhe é necessário. Bem, olha que interessante a resposta que os amigos espirituais nos deram, não é? O espírito, quando ele está no mundo espiritual, e se ele já possuir um grau de elevação, ele não necessita desse descanso que nós precisamos enquanto estamos aqui encarnados. E aqui entra alguns comentários interessantes. O cansaço, ele pode ser tanto físico, quando a pessoa trabalha muito, quando ela tem atividades exaustivas, ou pessoas, por exemplo, que têm 2 ou 3 atividades de trabalho, 2 ou 3 turnos para sustentar a sua família. Ou ainda o cansaço mental. Esse cansaço mental, ele decorre do excesso de preocupações, do excesso de estresse no dia a dia. Preocupações muitas vezes que não correspondem à realidade, porque são criadas ou desenvolvidas pelo pensamento daquele indivíduo. Ele pensa que algo ruim irá acontecer, ele entra num quadro bastante ansioso, isso vira para ele um círculo muito vicioso, repetitivo, e ele acaba caindo nesse cansaço que nós chamamos de cansaço mental. O cansaço mental, inclusive, faz a pessoa adoecer. Ele pode ser considerado como um causador de alguns adoecimentos, por exemplo, algumas doenças psicossomáticas que a pessoa tem, alguma questão mais grave, por exemplo, de saúde física, né? A gente não pode afirmar que o cansaço gera a doença física, porém, ele está correlacionado à doença física. Quando aqui, no Livro dos Espíritos, os mentores trazem essa informação de que os espíritos, quanto mais elevado for seu grau, não necessitam desse descanso que nós precisamos, eles estão se referindo, logicamente, ao estado moral daquele espírito e não às atividades que aquele espírito desenvolve enquanto está lá no mundo espiritual. Aqui, para nós encarnados, é um pouco diferente, porque aqui nós temos as nossas necessidades básicas, precisamos nos sustentar, desenvolver alguma atividade de trabalho. Esse cansaço físico, ele não é tão grave quanto o cansaço mental. Tanto para o cansaço físico quanto para o cansaço mental, nós precisamos então desenvolver estratégias. Logicamente, por exemplo, umas férias, um repouso adequado, dormir a quantidade de sono necessária no dia a dia, fazer uma alimentação equilibrada, cuidar da sua saúde como um todo. Isso alivia esse cansaço físico. Agora, em relação ao cansaço mental, é necessário a prece, a meditação, parar para observar se esse pensamento ele é verdadeiro, se nós não estamos caindo em armadilhas dos pensamentos desnecessárias. E assim, com esse cuidado, sempre com o pensamento elevado ao nosso Mestre Jesus e com o amparo do nosso mentor, nós vamos conseguir lidar tanto com o cansaço físico, assim também como o cansaço mental. Muita paz.